E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já quero deixar claro que a história é totalmente fictícia, tá? Ela foi feita apenas para entretenimento. Nada do que aconteceu é real, então não levem pro coração. Quando o coração estiver dando aquela palpitação de ódio, você respira bem fundo que vai passar, tá? Alguma coisa tem que dar certo nessa história. Com certeza alguém vai deixar aqui nos comentários em quantos minutos, segundos começa o vídeo. E eu já vou deixar fixado para quem não quiser ficar me escutando e já quiser pular diretamente para a narração, tá? Agora, para quem ficou, amigos, vocês têm alguma coisa para falar do que precisa melhorar no canal, dos vídeos? Se vocês tiverem alguma coisa, por favor, comentem que eu vou olhar. Se vocês tiverem dicas de jogos, minha funcionária, gente, minha funcionária. Infelizmente o áudio vai sair assim hoje, tá? Desculpa. Então, se você tiver algum jogo pra indicar, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar passando pro meu outro funcionário, tá? Porque ele tá bem rebelde esses dias. Um beijo e até logo. Quando voltei aos anos 70, a primeira coisa que eu, Natalia Evans, fiz foi encontrar um porco e me casar com ele. Na minha vida anterior, justo quando Miles Fisher e eu estávamos prestes a ficar noivos após 10 anos de relacionamento, minha prima Alison Evans me deu um presente especial, uma pulseira para me parabenizar. Como foi um gesto atencioso, passei a usá-la o tempo todo. No entanto, no dia do nosso noivado, Miles não só se recusou a ficar noivo de mim, como também me acusou publicamente de ser uma destruidora de lares, dizendo que eu havia arruinado o relacionamento dele com Alison. Quando eu estava prestes a me explicar, Alison avançou chorando. Natália, eu sei que minha origem e educação são melhores que as suas, mas você não pode destruir meu relacionamento com o Miles por ciúmes. Nós já decidimos há muito tempo que ficaríamos juntos. Desista! Miles imediatamente foi embora com Alison e pouco depois ficou noivo dela. Enquanto isso, tornei-me alvo de fofocas entre os parentes, e todos passaram a acreditar que eu era uma mulher sem vergonha. Meus pais, humilhados pelo desprezo público, não suportaram a pressão e tiraram a própria vida em desespero. Devastada, segui meus pais até a morte. Quando abri os olhos novamente, voltei ao dia em que Alison me deu a pulseira. Ela disse: Natália, eu me esforcei tanto para conseguir essa pulseira. Você precisa usá-la o tempo todo. Ela vai abençoar seu casamento e garantir a harmonia entre você e seu marido. Ela levantou a barra da calça, revelando feridas vermelhas e inchadas no joelho. Sua expressão era sincera, como se realmente tivesse feito grandes sacrifícios por mim. A cena familiar se repetia diante dos meus olhos. Foi então que tive certeza. Eu havia renascido. Ao ver Alison ignorar minha recusa e insistir em colocar a pulseira no meu pulso, tive vontade de destruí-la imediatamente. Aquela coisa maldita que havia arruinado minha vida. Mas me contive. Mesmo que fosse destruí-la, aquele não era o momento. Reprimindo minha raiva, sorri levemente, fingindo surpresa. Alison, nunca imaginei que você se importasse tanto comigo. Não se preocupe. Vou usá-la o tempo todo. Nem vou tirar para tomar banho. Satisfeita, Alison saiu com um sorriso radiante. Depois que ela foi embora, fiquei olhando para a pulseira no meu pulso, mergulhada em pensamentos. Na minha vida anterior, ela também me deu uma pulseira antes do noivado e disse que, se eu quisesse uma vida feliz, deveria usá-la todos os dias, sem nunca tirá-la. Eu acreditei. E nunca a removi. Mas no dia do noivado, Miles, que sempre foi gentil e amoroso, de repente se voltou contra mim. Ele me expôs diante de todos. Foi então que Alison apareceu, me acusando de inveja e dizendo que eu havia seduzido o homem dela. Em um instante, fui rotulada como uma mulher sem vergonha. Meus pais, pessoas honestas e trabalhadoras, não suportaram os boatos. Para provar a própria inocência, escolheram a morte. Sob o peso da traição e da perda, acabei me jogando no rio. Só depois de morrer entendi. A pulseira que Alison me deu era a origem de tudo. Ela não abençoou meu casamento. Ela o destruiu. Mas desta vez, o destino me deu uma segunda chance. Se Alison cobiçava tanto o meu casamento. Então, nesta vida, serei eu quem vai preparar um presente para ela. Depois do anoitecer, tirei o tecido que minha família havia preparado para o noivado e vesti silenciosamente meu vestido de noiva, sob a cobertura da escuridão. Então entrei sorrateiramente no chiqueiro. O cheiro forte que me atingiu não me assustou. Ao contrário, despertou uma excitação indescritível dentro de mim. Segurando a flor vermelha na mão, comecei a observar cuidadosamente o chiqueiro. A maioria dos porcos já havia se acomodado para a noite, mas um deles mantinha seus olhos redondos e pequenos bem abertos, encarando intensamente aquela mulher estranha que apareceu de repente. Israel Reddit. Reconheci imediatamente como o porco grande e gordo que nossa família vinha criando há vários anos. Era enorme. Coberto de lama e sujeira, exalava um odor forte. Sem hesitar, tomei minha decisão.
Essa era a certa. Depois de colocar a flor vermelha no porco grande e gordo, casei com ele imediatamente. Ellison adora roubar minhas perspectivas românticas, não é? Bem, vou dar bastante para ela roubar. Depois de completar essa tarefa, me isolei em casa. Mesmo quando Miles veio me procurar, eu deliberadamente evitava vê-lo. Enquanto isso, assim como na minha vida anterior, Ellison continuava arranjando desculpas para visitar minha casa. Ela dizia que queria fortalecer nossa amizade, mas na verdade estava tentando reunir informações sobre Miles e eu. Observando o sorriso de Ellison, aparentemente carinhoso, mas com segundas intenções, reprimi minha raiva interior e deliberadamente coloquei uma expressão preocupada, confidenciando a ela. Ellison, você não faz ideia. Miles e eu brigamos recentemente. Os olhos de Ellison imediatamente brilharam, e ela perguntou animada. Como isso pode ser? Vocês dois não tiveram sempre uma relação tão boa. Por que vocês brigaram de repente? Soltei um suspiro fingido de preocupação. Não sei o que deu. Nele, nesses últimos dias, é como se Miles tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Ele age como se nem me conhecesse. Ontem, quando nos encontramos na estrada, ele fingiu que não me via. Você não acha que isso é demais? E só porque tivemos uma pequena discussão, ele disse que quer cancelar o noivado. Ao ouvir minha reclamação, as sobrancelhas de Ellison se ergueram levemente. Enquanto ela continuava me confortando com suas palavras, seus olhos não conseguiam esconder sua satisfação. Ela disse: Você está sendo sensível demais. Todo mundo na vila sabe o quanto Miles é bom para você. Ouvi de pessoas que vieram da cidade que isso se chama ansiedade pré-casamento. Não se preocupe demais. Você e Miles têm um relacionamento tão bom, tudo vai ficar bem. Espero que sim. Suspirei com uma preocupação fingida. Vendo minha expressão desanimada, Ellison não disse muito mais. Então, como se de repente se lembrasse de algo, ela falou. Na verdade, vim aqui hoje para te dar uma boa notícia. Que boa notícia? Perguntei, fingindo confusão. A boa notícia é que vou ficar noiva amanhã. Um sorriso convencido se espalhou pelos lábios de Ellison. Perguntei surpresa. Você vai ficar noiva? Quem é o cara? Por que você não mencionou nada sobre isso? Ela disse. Você vai descobrir amanhã. Garanto que vai ser uma grande surpresa. As palavras dela certamente despertaram minha curiosidade. Se eu já não soubesse quem ela planejava roubar, provavelmente teria parabenizado ela ali mesmo como uma tola. Assim que Ellison foi embora, espalhei a notícia sobre o noivado dela. Como eu poderia deixar ela ficar com toda a cena de amanhã só para ela? Na manhã seguinte, assim que entrei na casa de Ellison, pude ouvir a agitação animada vindo do pátio. Empurrei a porta e vi Ellison vestida de forma estilosa, usando o mais recente relógio de grife no pulso. Ela estava radiante de alegria, completamente diferente de sua aparência habitualmente sombria. Hoje era o dia do noivado dela, e todos os vizinhos que tinham alguma ligação com a família de Ellison vieram parabenizá-la. Todos perguntavam curiosamente sobre a identidade do noivo, mas Ellison apenas sorriu misteriosamente. Não é nada de especial. Meu noivo é igual ao noivo da Natália. Ele também é comandante de regimento. Assim que ela disse isso, toda a multidão explodiu em admiração. Afinal, nessa época, para uma mulher casar-se com um comandante de regimento era realmente uma honra. Nossa, as mulheres da nossa vila são tão sortudas. 2 garotas casando com comandantes de regimento. Ellison, onde está seu noivo? Todo mundo já chegou. Está demorando tanto. Traga ele para todos nós conhecermos. Todos esticaram o pescoço, olhando curiosos para a casa. Mas Ellison permaneceu em silêncio, apenas me encarando intensamente. Só quando todos ficaram impacientes, ela falou devagar. Vocês não precisam adivinhar. Meu noivo é o Miles. Com essas palavras, a multidão explodiu novamente. Afinal, todo mundo sabia que Miles era meu noivo, mas agora ele de repente tinha se tornado o noivo de Ellison. Quando todos estavam confusos, Ellison falou novamente. Natalia, eu sei que você sempre teve inveja de que minha origem familiar e educação são melhores que a sua. Mas você não pode destruir meu relacionamento com o Miles só por ciúmes. Todo mundo diz que não se deve acabar com casamentos alheios, mas como você pôde ser tão insensível a ponto de seduzir meu noivo por inveja? As pessoas presentes se olharam confusas, lançando olhares para mim. Não disseram que Miles ia ficar noivo da Natália? Como a Ellison agora diz que ele é dela? Sim, Miles e Natália estão juntos há vários anos. Vendo todos falando por mim, Ellison ergueu o pulso com orgulho, mostrando aquele relógio novinho. Ela disse, vê isso? Este relógio é um presente que o Miles me deu. Deixe-me te contar a verdade. Eu conhecia Miles muito antes de Natália. Ela tinha inveja de mim, então seduziu o Miles de propósito e fingiu estar com ele. Mas alguns dias atrás, Miles finalmente voltou à razão. Ele percebeu que eu era quem ele realmente amava, então decidiu terminar o noivado com Natália e ficar noivo de mim. Não é à toa que aquele relógio desapareceu da minha casa. Ela o roubou. Eu estava prestes a falar quando Ellison me lançou um olhar feroz. Natália, eu costumava considerar você minha prima e não queria te expor publicamente. Mas agora não tenho escolha a não ser dizer a verdade. Você sabia muito bem que Miles e eu somos um amor verdadeiro, mas mesmo assim se apegou a ele e não quis soltá-lo. Você fez isso conscientemente. Assim que terminou de falar, sussurros começaram a se espalhar pela multidão. Esse relógio não é barato.
Só o Miles da vila inteira poderia pagar um. Certo, há poucos dias ouvi o Miles dizendo que queria comprar um relógio de presente de casamento. Com essa evidência, a atitude de muitas pessoas em relação a mim já havia mudado. Nunca pensei que Natália fosse esse tipo de pessoa, roubando até o noivo da própria prima. Que descarada. Ela parecia tão bem comportada, mas fez uma coisa dessas. Assim como na minha vida anterior, Allison mudou a opinião pública com apenas algumas palavras. Mas por mais que calculasse, ela não contava com o meu renascimento. Observando sua expressão convencida, falei calmamente. Sua palavra sozinha não conta. Por que não chamamos o Miles para um confronto cara a cara? Vamos ver se sou eu quem está destruindo relacionamentos, ou se é você quem está inventando coisas. Allison bufou friamente. A prova está bem aqui, na frente de todos, e você ainda não admite. Você insiste em fazer o Miles aparecer antes de desistir, é isso? Eu estava tentando salvar sua reputação, já que você é minha prima. Mas como você não vai admitir, vou pedir para o Miles vir contar tudo ele mesmo. Eu adoraria isso, respondi firmemente. Allison zombou. Então vou realizar seu desejo. Com isso, ela gritou em direção à casa. Miles, Miles! Olhei para ela com uma expressão preocupada. Allison, você tem certeza de que consegue fazer o Miles aparecer? Ela me lançou um olhar frio e me empurrou bruscamente para o lado. Eu sei exatamente o que você está pensando. Você só está com inveja porque eu encontrei um bom marido, então está tentando enrolar de propósito. Enquanto falava, continuava gritando. Miles, saia logo! Hoje é o dia do nosso noivado. Não podemos nos dar ao luxo de atrasos. Quando suas palavras se dissiparam, uma figura corpulenta, vestindo flores vermelhas, emergiu da casa, com o peito estufado de orgulho. Israel, Reddit. Todos os presentes trocaram olhares perplexos, sem saber como reagir à cena bizarra que se desenrolava diante deles. Allison, no entanto, deu um beijo bem no focinho do porco, depois se virou para mim com um sorriso provocante. Você viu isso, Natália? Miles e eu já prometemos nossas vidas um ao outro. Minha boca se contraiu enquanto a observava, pensando que ela devia estar completamente cega pela ganância, sem perceber o que realmente estava abraçando. Finalmente, alguém da multidão não conseguiu mais se segurar. Você está louca? Quem teria ciúmes de alguém se casando com um porco? Com essas palavras, o aperto de Allison sobre o porco gordo afrouxou de repente, e seu rosto ficou pálido como pedra. Só então ela pareceu voltar à realidade, gritando. Saiam daqui! O que é isso? Afaste-se de mim! Mas o porco, coberto de lama, parecia ter se afeiçoado a Allison, e avançou direto contra ela. Suas roupas estilosas ficaram instantaneamente cobertas de lama, e seu corpo inteiro passou a cheirar a porco. A mulher glamurosa e estilosa de momentos antes agora estava em completo estado de caos. Nesse momento, um grupo de pessoas entrou de forma barulhenta no pátio. À frente estava Miles, com seu uniforme militar impecável, que o deixava incrivelmente bonito, com um ar de frieza distante. A grande flor vermelha presa ao peito suavizava aquela rigidez, fazendo-o parecer ainda mais marcante. Assim que entrou, muitas das jovens no pátio não puderam deixar de corar. Seus olhos me encontraram imediatamente, e seu rosto se iluminou com um sorriso. Querida, você tem me ignorado nesses últimos dias, e eu tenho me perguntado se fiz algo errado. Você é a única pessoa com quem quero me casar nesta vida. Por isso trouxe todos aqui sem avisar antes. Natália, você quer se casar comigo? Ao ouvir as palavras de Miles, toda a frustração que eu sentia pareceu desaparecer instantaneamente. Mas Allison, ao lado, reagiu como um gato com o rabo pisado, gritando. Miles, como você pode chamar outra de querida? Você tem que ficar noivo de mim hoje. Eu sou sua esposa destinada. Miles ficou surpreso com o grito dela. Ao olhar para cima, viu Allison coberta de lama e sujeira, em um estado deplorável. O porco gordo ainda circulava ao redor dela, o que a irritou tanto que ela tentou chutá-lo. Mas não só não conseguiu afastá-lo, como acabou caindo. Ao vê-la no chão, o porco imediatamente correu até ela e começou a se esfregar nela. Isso arruinou completamente o que restava de suas roupas. Ela gritou desesperada, mas ainda conseguiu xingar. Natália, sua desgraçada! Já te disse que Miles e eu estamos noivos há muito tempo, e mesmo assim você continua tentando seduzi-lo. Deixa eu te dizer, Miles é meu homem, e você não tem direito de competir comigo. Suspirei impotente. Allison, você está realmente confusa. Miles e eu estamos juntos há anos. Todo mundo na vila sabe disso, e além disso, ele já fez o pedido de casamento. Você está mentindo. Eu sou a esposa dele, sua vadia sem vergonha. Ela estava completamente fora de si, despejando insultos sem parar. Toda aquela cena caótica também deixou Miles chocado. Ele rapidamente se virou para mim, explicando apressado. Eu nem conheço ela. Você sabe que sempre estivemos juntos. Tirando o tempo em que estou na base, eu passo todo o resto com você. O homem alto parecia completamente aflito, com medo de que eu entendesse tudo errado. Dei um leve tapinha em seu ombro para tranquilizá-lo, embora uma pontada amarga apertasse meu coração. Miles sempre foi maravilhoso comigo. Desde que entrou para o exército, ele me enviava parte do salário todo mês para que eu pudesse comprar roupas novas. Mesmo com meus pais cuidando bem de mim, ele sempre se preocupava com minha vida na vila e dava um jeito de me mandar coisas interessantes da cidade.
Já me enviou cosméticos, batom e até conseguiu um rádio para mim uma vez. Foi justamente por causa dessa bondade que, na minha vida anterior, quando ele me acusou publicamente de destruir um relacionamento e ficou noivo de Allison, meu coração se partiu completamente. Somado ao suicídio dos meus pais, perdi toda a vontade de viver e acabei me jogando no rio. Agora, olhando para trás, ele também foi apenas uma vítima do poder daquela pulseira. Só descobri a verdade depois de morrer. A pulseira que Allison me deu realmente podia roubar meu casamento. Fui uma tola por morrer daquela forma silenciosa. Ao pensar nisso, meus olhos se encheram de lágrimas. Quando me viu chorar, Miles entrou em pânico e rapidamente usou o canto do uniforme para enxugar minhas lágrimas. Não consegui mais me conter e me joguei nos braços dele, chorando descontroladamente. Nesse momento, os moradores que vieram comemorar finalmente entenderam o que estava acontecendo. Não era eu interferindo em um relacionamento. Era Allison vivendo em uma ilusão. Allison deve estar louca para se casar com Miles. Ela que é sem vergonha. Quase enganou todo mundo agora há pouco. Ao ouvir os comentários, Allison perdeu completamente o controle. Natália, sua desgraçada! Ela rugiu e avançou diretamente contra mim. Seus olhos estavam vermelhos de raiva, e atrás dela vinha o porco gordo em perseguição implacável. Eu não fazia ideia de onde ela tirou tanta força, mas me puxou violentamente dos braços de Miles. Ela agarrou meu braço com força brutal, as unhas cravando na minha pele até fazê-la sangrar. Rosnou furiosa. Natália, sua desgraçada sem vergonha! Como ousa roubar meu homem? Vou garantir que você não veja o nascer do sol amanhã. De repente, ela agarrou meu cabelo e puxou com tanta força que meu couro cabeludo queimou de dor. Os moradores assistiam, chocados com o quanto Allison havia perdido o controle, mas ninguém ousava intervir. Só quando Miles segurou firmemente o pulso dela e a obrigou a soltar, é que consegui me libertar. Ao ver que ele estava me defendendo, Allison mudou imediatamente a expressão, cheia de indignação. Miles, como você pode ajudar essa destruidora de lares? Eu sou sua noiva. Ela ergueu o pulso dramaticamente, exibindo o relógio. Você não lembra? Este é o presente de noivado que você me deu. Miles franziu a testa e respondeu friamente. Não sei de onde você roubou esse relógio. Eu mandei gravar o nome da Natália nele. Se insiste que é seu, então tire e mostre para todos. Ao ouvir isso, a expressão de Allison congelou. Os moradores não se contiveram. Isso mesmo, Allison. Se é seu, mostra. E o seu noivo não é um porco? A gente viu você beijando ele agora há pouco. Ao mencionar o porco, um lampejo de raiva passou pelos olhos dela. Mesmo assim, continuou protegendo o pulso com força. Eu conheço vocês, um bando de pobres invejosos que nunca viram nada de valor. Só querem roubar meu relógio. Não vou tirar. Ninguém pode me obrigar. Nesse momento, enquanto ela discutia com a multidão, aproveitei a oportunidade. Avancei e a imobilizei. Agarrei seu cabelo e comecei a dar tapas no rosto dela, um atrás do outro. Eu estava esperando por isso há muito tempo. Toda a raiva acumulada, antiga e recente, explodiu de uma vez. Bate nela repetidamente, mais de uma dúzia de vezes, até seu rosto inchar. Ao mesmo tempo, Miles pegou o relógio que ela protegia e mostrou para todos. Olhem bem, o nome da Natália está gravado aqui. Ela roubou o presente de noivado e fingiu ser minha noiva. Com a verdade exposta, os moradores começaram a cochichar e apontar para Allison. Mesmo assim, ela continuou teimando, chorando. Vocês estão mentindo! É meu! Natália, como você ousa me bater? Vou chamar a polícia! Agora ela queria se fazer de vítima? Quem estava sendo atacado éramos nós. Nesse momento, a polícia que já acompanhava a situação finalmente interveio. Separaram todos nós, inclusive o porco que continuava seguindo Allison, e nos levaram para a delegacia. Mesmo lá dentro, ela não parava de gritar. Por que estão me prendendo? Aquela mulher roubou meu marido! O policial bateu a mão na mesa e falou com firmeza. Você tem provas disso? Eles estão juntos há anos, e o pedido de casamento já foi feito. Se continuar com essas acusações, vai responder por difamação. Diante da advertência, Allison finalmente se calou, embora ainda com expressão ressentida. Como meu relacionamento com Miles era legítimo, recebemos apenas uma advertência e fomos liberados. Antes de sair, fiz questão de ir até Allison. Quebrei a pulseira bem na frente dela. Allison, o que achou do meu presente de despedida? Ignorei completamente sua expressão de choque, os olhos quase saltando do rosto, e fui embora de mãos dadas com Miles. Mesmo já longe, ainda era possível ouvir seus xingamentos histéricos. Mas os policiais não estavam para brincadeira. Bastaram alguns golpes de cacetete e ela finalmente se calou. Israel Reddit. Achei que depois de passar pela delegacia, ela poderia cair em si. Mal sabia eu que havia subestimado o poder destrutivo da estupidez. Depois que a situação da Allison foi resolvida, Miles prometeu solenemente organizar uma festa de noivado para nós. No dia da festa de noivado, quando Miles e eu estávamos prestes a trocar as alianças, vários policiais entraram de repente e prenderam Miles ali mesmo. Um dos policiais disse: Sr. Fisher, alguém relatou que você traiu e engravidou a outra parte. Por favor, venha conosco. Uma suspeita inacreditável imediatamente se formou na minha mente. Esquecendo a cerimônia de noivado inacabada, imediatamente segui a polícia até a delegacia. Antes mesmo de eu entrar, aquela voz estridente e familiar perfurou meus ouvidos. Quando vi aquele rosto maldoso e familiar, meu coração afundou.
Ela realmente era como um fantasma que não ia embora. Ao me ver, Alison exibiu um sorriso de vencedora. Natália, já te disse antes, Miles é meu marido, o pai da criança que estou no meu ventre. Ela acariciou suavemente seu abdômen levemente saliente, uma expressão estranha cruzando seu rosto. Olhando para a barriga dela, fiquei desconfiada. Apenas 2 dias atrás, ela não tinha mostrado sinais tão óbvios de gravidez. Como isso de repente ficou tão claro agora? Meus pensamentos voltaram para minha vida anterior. Naquela vez, ela usou minha pulseira roubada para tirar a felicidade que deveria ser minha. Como ela podia usar a pulseira para roubar meu casamento? Isso provavelmente era outra armadilha cuidadosamente orquestrada. Me acalmei rapidamente e comecei a sondá-la sem mostrar minhas cartas. Eu disse friamente: Alison, para de fingir. Nós duas sabemos que não tem criança na sua barriga. Mesmo que você tenha denunciado o Miles agora, e daí? Quando chegar a hora do parto, a verdade naturalmente virá à tona. Alison me lançou um olhar frio, os lábios se curvando em desdém. O que você sabe? Esta é uma criança que o céu me abençoou. Pode fazer todo o barulho que quiser aqui. Quando eu der à luz essa criança com sucesso, talvez você até possa participar da celebração dos 100 dias do bebê. Enquanto falava, segurava a barriga de forma protetora, como se guardasse um tesouro inestimável. E de fato, era um tesouro inestimável. Com essa criança, se Miles não quisesse problemas, teria que se casar com ela. Sem querer me envolver mais com essa mulher louca, me virei para perguntar aos policiais próximos sobre a situação. O policial parecia impotente ao me contar que Alison tinha ido à delegacia logo cedo para registrar um boletim de ocorrência. Como ela afirmou estar grávida, a polícia teve que lidar com o caso com mais cuidado. Mas desde o momento em que entrou, ela vinha fazendo todo tipo de exigência. Quando um policial lhe trouxe um copo de água quente, ela o derrubou e até queimou alguém. Quando os oficiais tentaram argumentar com ela, ela bateu na mesa e gritou: Meu marido é comandante de regimento. A criança na minha barriga é sua única herdeira. Se não cuidarem bem de mim, vou mandar meu marido jogar todos vocês na cadeia. Os policiais estavam no limite, mas precisavam servi-la com cuidado, com medo de cometer erros que pudessem causar uma bagunça ainda maior. Perguntei confusa. Ela não tem nenhuma prova de que está grávida? Só com base em uma barriga saliente, ela pode declarar gravidez? Seguindo essa lógica, eu não poderia fazer o mesmo? Depois de ouvir minhas perguntas, Alison mostrou uma expressão de quem já esperava isso. Ela zombou. Abra os olhos e olhe bem. Estou grávida. O médico até disse que eu tenho uma constituição naturalmente fértil. Talvez eu até esteja carregando um menino. Com isso, ela tirou um laudo diagnóstico do hospital provincial. Estava claramente escrito: Alison confirmada grávida, com 2 meses de gestação. Meus olhos se arregalaram de descrença. 2 meses? Como isso era possível? Esqueça Alison grávida. 2 meses atrás, Miles ainda servia no exército e não poderia ter voltado. Vendo minha expressão chocada, Alison ergueu o queixo com um ar convencido. Eu te disse, o bebê na minha barriga é do Miles. Ela acariciou suavemente sua barriga. Não se preocupe, amor. Vou garantir que você venha ao mundo com dignidade. O sorriso amoroso no rosto dela me arrepiou. Alison, aquela lunática. Na minha vida passada, ela roubou meu casamento e destruiu minha família. Nesta vida, ela ainda não me deixa em paz. Como ela não mostrou misericórdia, eu também não mostraria. Entreguei à polícia os registros militares recentes de Miles e comecei a lembrar cuidadosamente qualquer coisa suspeita. A criança na barriga de Alison claramente era suspeita. Pensando naquela pulseira que poderia roubar o destino romântico das pessoas, lembrei de Daisy Hanson, a bruxa que já foi popular na nossa vila. Naquela época, coisas estranhas frequentemente aconteciam na vila, então as pessoas pediam para ela exorcizar demônios e espíritos malignos. Mais tarde, sob a repressão das autoridades, essas atividades supersticiosas desapareceram gradualmente, e Daisy sumiu da vista das pessoas. Com esse pensamento, não hesitei e imediatamente subi a montanha. Não sei se foi imaginação, mas apesar da escalada exaustiva, quando cheguei ao cume, senti um alívio inexplicável, como se algo que me prendia por tanto tempo tivesse sido finalmente libertado. Quando eu estava me perguntando o que fazer a seguir, uma senhora idosa de cabelos brancos e um sorriso gentil surgiu de repente da floresta. Ao me ver, ela não demonstrou surpresa, apenas me lançou um olhar significativo e disse calmamente: Me siga. Eu sabia que aquela só podia ser a lendária Daisy. Reprimindo minhas perguntas, segui silenciosamente atrás dela. Ela me levou até uma casa de aparência antiga. Antes que eu pudesse explicar por que tinha vindo, ela falou primeiro. Eu sei por que você está aqui. Não se preocupe. Quando essa criança nascer, tudo vai vir à tona. Eu ainda estava inquieta e queria dizer algo. Daisy apenas olhou para mim e me interrompeu. Você é abençoada pelo céu, por isso estou abrindo uma exceção para te ajudar. Com isso, ela colocou um objeto na minha palma e me empurrou para fora da porta. Um vento forte soprou sobre mim, tornando impossível manter os olhos abertos. Quando os abri novamente, a casa de madeira no topo da montanha havia desaparecido sem deixar rastros, restando apenas um caminho descendo a montanha. Finalmente entendi por que, apesar de anos de buscas policiais na montanha, nunca encontraram nenhum vestígio de Daisy. Israel Reddit. Segurando o objeto na mão, senti uma paz sem precedentes. Já que o céu me deu uma segunda chance,
Eu a agarraria com todas as forças e tomaria o controle do meu próprio destino. Como não havia evidências concretas de que a criança no útero de Allison não era de Miles, só podíamos esperar até o dia em que ela desse à luz. Quando Miles e eu chegamos ao hospital, a área já estava lotada de moradores que tinham vindo assistir ao espetáculo. Durante toda a gravidez, Allison espalhava diariamente que estava grávida do filho de Miles, mas que eu havia roubado o namorado dela. No momento em que Miles e eu atravessamos as portas do hospital, imediatamente nos tornamos alvo de olhares, apontamentos e cochichos. Ao ver a pessoa que havia prejudicado sua reputação e feito com que ele fosse repreendido por seus superiores, a expressão de Miles escureceu instantaneamente. No entanto, quando Allison o viu, ela exibiu um sorriso doentiamente doce. Com a barriga saliente, ela segurou a mão de Miles e tentou colocá-la em seu estômago. Ela disse animada: Miles, você finalmente veio. Eu sabia que você se importava comigo. Venha sentir nosso bebê. Nosso pequeno é igualzinho a você. Me dá chutes todos os dias. Miles sacudiu a mão dela com nojo. Mostre respeito. Não estou aqui para participar do seu teatro. Vim ver como essa mentira vai acabar. Vendo a rejeição dele, Allison mordeu o lábio inferior com força, lançando um olhar cheio de ódio na minha direção. Eu sei que é por causa dela que você está assim. Tudo bem, Miles. Quando o bebê nascer, seremos uma família feliz. Um triângulo amoroso sempre atrai atenção, e logo os cochichos se intensificaram. De repente, Allison levou as mãos à barriga e gritou: Estou entrando em trabalho de parto! As enfermeiras correram imediatamente para colocá-la em uma maca. Antes de ser levada para a sala de parto, ela ainda se agarrou à camisa de Miles. Miles, espere por mim! Eu vou te dar um filho! Eu, que permaneci em silêncio até então, soltei um riso frio. Vamos ver primeiro se você realmente consegue dar à luz essa criança de origem desconhecida. Ela sorriu com confiança. Não se preocupe. Quando esse bebê nascer, você vai desaparecer, sua destruidora de lares. Observei friamente enquanto ela era levada para a sala de parto. Mesmo naquele momento, ela não parava de falar. Fiquei curiosa para ver o que ela realmente iria trazer ao mundo. Logo, os gritos de dor de Allison começaram a ecoar da sala de parto. Miles, sentado ao meu lado, parecia inquieto, mas ao perceber que eu permanecia calma, acabou se acalmando um pouco também. As horas passaram com os gritos contínuos vindo de dentro. De repente, um grito diferente, que não era de Allison, cortou o ar. As portas da sala de parto se abriram abruptamente, e várias enfermeiras saíram em pânico. A enfermeira que havia ajudado Allison antes agora estava caída no chão, com o rosto tomado pelo terror. Suas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto ela murmurava: O que foi? O que foi aquilo? A sala de parto mergulhou instantaneamente no caos. Reuni coragem para olhar para dentro. Aquele único olhar quase me fez vomitar na hora. A sala, antes limpa e organizada, agora estava coberta de sangue, e um fedor nauseante preenchia o ar. Allison estava imóvel na cama do hospital. Seu abdômen havia sido rasgado por um enorme ferimento, e criaturas rosadas continuavam saindo dele. Olhando mais de perto, percebi. Eram leitõezinhos recém-nascidos. Allison jazia ali, à beira da morte, murmurando fracamente: Meu bebê, meu filho. Os policiais que testemunharam a cena entraram em pânico. Mesmo aqueles que não acreditavam em superstições não conseguiram conter o terror diante daquilo. A mentira de Allison sobre carregar o filho de Miles estava completamente exposta. Miles observava os leitõezinhos saindo do quarto com o estômago revirando, mas ainda assim me segurava firmemente nos braços. Ele disse: Natalia, nós somos inocentes. Eu nunca tive nada com mais ninguém. Acariciei suavemente sua cabeça, tentando acalmá-lo. A polícia rapidamente levou Allison, ainda moribunda, para a investigação. Durante o interrogatório, ela finalmente cedeu à pressão e revelou toda a verdade. Ela sempre teve inveja de mim, uma mulher simples do interior, por poder me casar com Miles e ser admirada por todos. Então, secretamente, subiu a montanha para fazer um acordo com uma entidade maligna que controlava os destinos amorosos. Em troca de roubar o casamento que deveria ser meu, ela ofereceu a vida da minha família como pagamento. Essa foi a verdadeira razão pela qual minha família foi destruída na vida passada. Mesmo que não tivéssemos tirado nossas próprias vidas, teríamos morrido de formas estranhas e trágicas. Mas ela nunca imaginou que eu renasceria. O destino me deu uma segunda chance. Depois de voltar, me casei com um porco. O noivo perfeito que ela queria acabou sendo substituído por um animal. Incapaz de aceitar a derrota, ela fez um novo acordo com aquela entidade para engravidar. Desta vez, o preço foi a própria vida. O objeto que Daisy me deu foi colocado discretamente nas roupas de Allison após eu descer a montanha. Com isso, a ilusão que ela carregava no ventre perdeu sua forma e revelou sua verdadeira natureza antes do tempo. Todos os seus planos fracassaram, e sua vida chegou ao fim. Ela morreu 2 dias depois de ser levada pela polícia. Mesmo à beira da morte, continuava repetindo que Miles era seu marido. Quando ouvi a notícia, senti um alívio profundo. Finalmente, o peso que carregava desapareceu. Tudo havia acabado. Agora, eu poderia seguir em frente. A partir daquele momento, apenas coisas boas me aguardavam ao lado de Miles. Fim. Que Deus te abençoe.